Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Que bom que o vídeo anterior fez sentido para vocês, então vamos dar continuidade, né? Refletindo o que a Via Sacra nos leva a refletir e a meditar. Na 8ª estação, nós vamos refletir o momento em que Jesus fala às mulheres de Jerusalém. E a palavra indicada para refletir esse momento encontra-se em Lucas, capítulo 23, do versículo 27 ao 31. Grande multidão do povo seguia Jesus e também mulheres, que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Porque eis que virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não deram à luz e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer às montanhas: Caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Porque se tratam assim a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Estação 9. Jesus cai pela 3ª vez. Para meditar essa estação, vamos abrir em Lamentações, capítulo 3, do 27 ao 32. Bom é para o homem suportar o jugo desde a juventude. Que esteja sozinho e calado quando cai sobre ele a desgraça. Que ponha sua boca no pó, talvez haja esperança. Que entregue a face a quem o fere, até fartar-se de insultos. Porque o Senhor não rejeita para sempre. Embora ele castigue, se compadecerá com grande amor. Isaías 53, versículo 6. Todos nós estávamos perdidos como ovelhas, cada qual se desviava pelo seu próprio caminho, e Javé fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Estação 10. Jesus é espoliado de suas vestes. Para refletir essa estação, temos a palavra em João 19, 23. Quando crucificaram Jesus, os soldados repartiram as roupas dele em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, e a túnica não tinha costura, era feita de uma peça única de cima até embaixo. Então disseram uns aos outros: Não vamos rasgá-la, vamos tirar a sorte para ver com quem vai ficar. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram minhas roupas entre si e sortearam a minha túnica. Foi o que os soldados fizeram. Então ele diz aqui, o relato, a confirmação da escritura. E que escritura é essa? Nós encontramos no Salmo 22, no versículo 18. No 19. Repartem minhas roupas entre si e sorteiam minha túnica, definindo meu destino. Então, quando estava próximo do momento de crucificar Jesus, eles decidiram levar Jesus a uma humilhação moral. E é por isso que eles tiram suas vestes e o deixam nu. 11ª estação. Jesus é pregado à cruz. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, aí crucificaram Jesus e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso encontramos em Lucas 23, do 33 ao 34. E ainda meditamos o que encontramos em Mateus, capítulo 27, do versículo 32 em diante. E aqui nós podemos perceber que Jesus, ao ser pregado na cruz, recebeu muitos insultos, zombarias. Os que passavam insultavam Jesus balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, com os doutores da lei e anciãos, caçoavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não consegue salvar a ti mesmo. Se ele é rei de Israel, desça agora da cruz, e nós acreditaremos nele. Confiou em Deus? Que Deus o livre agora, se é que o considera. Pois ele disse: Sou filho de Deus. Até os bandidos crucificados com ele o insultavam. Ao ser cravado na cruz, Jesus tem o ápice de sua dor.
É sobre o patíbulo que o Senhor é exposto para todos. Ele experimenta o vexame da nudez e agora passa a experimentar a dor da cruz e a humilhação por parte dos seus acusadores. Então, lendo um trecho da meditação do Santo Afonso Maria de Ligório sobre a paixão de Jesus Cristo, e aí ele escreve assim: eis que já tomam com fúria os pregos e os martelos, e transpassando as mãos e os pés do nosso Salvador, pregam-no na cruz. O som das marteladas ressoa por todo aquele monte, e se faz ouvir também por Maria, que acompanhando o filho já havia também chegado. A um dado momento, levantam a cruz com o crucificado e fazem-na cair com violência no buraco cavado na rocha. É firmada com pedras e madeira, e Jesus nela pregado fica suspenso entre dois ladrões, para aí findar a vida. Crucificaram-no, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio, como se encontra em João 19. Isaías já o havia predito, foi posto no número dos malfeitores. Na cruz estava fixada uma inscrição que dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Queriam os sacerdotes que se mudasse tal inscrição. Pilatos, porém, não quis mudá-la, porque Deus queria que todos soubessem que os hebreus deram a morte ao seu verdadeiro Rei e Messias, por tanto tempo esperado e desejado por eles mesmos. Jesus na cruz, eis a prova do amor de Deus. Eis a última aparição do Verbo encarnado fez nessa terra. A primeira foi num estábulo e a última numa cruz. Tanto uma como a outra demonstram o amor e a caridade imensa que ele tem pelos homens. Santo Afonso nos recorda também das palavras de Jesus na cruz. Jesus, porém, que faz? Que diz? Vendo-se o objeto de tantos ultrajes. Suplica por aqueles que assim o maltrataram. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus orou então também por nós, pecadores. Por isso, voltados para o Pai eterno, digamos com confiança: ó Pai, ouvi a voz deste Filho querido, que vos suplica que nos perdoeis. Na 12ª estação, nós meditamos o momento que Jesus morre na cruz. E essa passagem encontra-se em Lucas 23, a partir do versículo 44, a morte do justo. Era já por volta do meio-dia, quando uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. O véu do santuário se rasgou ao meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Vendo o que tinha acontecido, o centurião glorificou a Deus, dizendo: realmente este homem era justo. E as multidões que aí tinham ido para assistir o espetáculo, ao verem o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. Todos os amigos de Jesus, bem como as mulheres que o haviam acompanhado desde a Galileia, ficavam à distância observando estas coisas. E em João 19:30 temos assim: quando ele tomou o vinagre, disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ó Deus, se o mais vil dos homens tivesse padecido por mim o que sofreu Jesus Cristo, se eu visse um homem dilacerado pelos açoites, pregado a uma cruz e feito lúdibre do povo para me salvar a vida, poderia recordar-me disso sem me enternecer? E se me apresentassem seu retrato, morrendo na cruz, poderia eu olhá-lo com indiferença e deixar de exclamar: oh, este infeliz morreu assim, atormentado por meu amor. E se não me tivesse amado, não teria padecido a morte. Oh, quantos cristãos possuem um belo crucifixo no seu quarto, mas unicamente como um belo ornamento. Louvam a obra e a expressão da dor, mas seu coração nada ou pouco sente como se não fosse a imagem do Verbo encarnado, mas de um estranho ou desconhecido. Ah, meu Jesus, não permitais
que eu seja um desses. 13ª estação, Jesus é descido da cruz. Meditamos esse momento em João 19, a partir do versículo 31. Como era o tempo de preparação para a Páscoa, os judeus não queriam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. E esse sábado era muito importante para eles, então pediram que Pilatos mandasse quebrar as pernas dos crucificados e que fossem retirados da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e também do outro, que tinham sido crucificados com Jesus. Quando se aproximaram de Jesus, viram que já estava morto, por isso não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu tem dado testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, pois ele sabe que diz a verdade, para que também vocês acreditem. Essas coisas aconteceram para se cumprir a Escritura. Nenhum osso dele será quebrado. E ainda outra passagem diz: olharão para aquele a quem transpassaram. Depois dessas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, porém às escondidas, porque tinha medo dos judeus, foi pedir a Pilatos permissão para retirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então ele foi e retirou o corpo de Jesus. Também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus, apareceu com mais de 30 quilos de uma mistura feita de mirra e aloes. Do alto da cruz é descido o corpo do inocente. No chão está Maria, sua mãe, atônita com tudo o que aconteceu. Ela foi testemunha da dor imensa que foi imposta a seu filho. O corpo do filho é posto nos seus braços para que ela o contemple mais uma vez. 14ª estação, Jesus é sepultado. Seguindo em João 19, pegaram então o corpo de Jesus e o enrolaram com os lençóis juntos com perfumes, da maneira como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, onde estava o túmulo, no qual ninguém ainda tinha sido sepultado. Então, por causa da preparação para a Páscoa e porque o túmulo estava perto, aí colocaram Jesus. Também encontramos essa passagem em Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 57. Ao final da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo e o envolveu num lençol de linho limpo, e o colocou no túmulo novo que ele havia escavado para si na rocha. Depois, rolando uma grande pedra na entrada do túmulo, foi embora. Estavam aí Maria Madalena e a outra Maria, sentadas diante do sepulcro. Mesmo que meu coração esteja imenso em lágrimas, porque Jesus se despede de mim, o seu testamento me dá alegria. Ele deixa nas minhas mãos a sua carne e o seu sangue. Que preciosidade! Quero oferecer-te o meu coração. Desde nele, meu Salvador, quero imergir-me em ti. Se o mundo é pequeno demais para ti, então tu deves ser unicamente para mim mais do que o mundo e mais do que o céu. Bom, gente, então essa foi a meditação da Via Sacra. A maioria das versões tem essas 14 estações, tem algumas versões que tem a 15ª, em que Jesus ressuscita. Mas acho que podemos deixar essa meditação para depois da Quaresma, tá? Para Páscoa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar, tá bom? Até mais!